Bom dia! Bom dia! Hoje estamos aqui com o professor Maico da Escola Técnica Doutora Ruth Cardoso para fazer algumas perguntas sobre a crise da água. Professor, esse ano a Reserva Cantareira ela abastecia 9 milhões de habitantes de São Paulo, só que agora ela só está abastecendo 6,2 milhões. O que você acha disso? Essa questão dos recursos de captação, exceção de captação de água, né, que é hoje aqui no estado de São Paulo, é feito pela Sabesp, na maioria dos municípios, sendo que só os municípios menores, onde a responsabilidade disso fica por conta das prefeituras, existem os departamentos específicos, né, municipais que realizam esse procedimento de captação e tudo mais. Só que no estado de São Paulo todo a responsabilidade geralmente é da Sabesp, né? Essa diminuição em questão à distribuição do recurso da água, ela já é uma característica bastante evidente, justamente pelo fato do aumento populacional, né, nessas regiões, como a gente está falando de São Paulo, uma cidade, uma megalópole aí, bastante estruturada e habitada, né, com atividades comerciais, industriais e tudo mais. Essas atividades, em contrapartida, por estarem relacionadas com todo o esquema de impactação, né, do ambiente e tudo mais, esses contaminantes, essas partículas acabam alterando naturalmente um dos ciclos biogeoquímicos, que é muito importante para a manutenção da dinâmica, né, da Terra, da biosfera e tudo mais, que é o ciclo da água, né? Então, essas alterações que a gente pode considerar, por exemplo, alterações climáticas, alterações de dinâmica, por exemplo, geológica, acabam junto com esses contaminantes e essas atividades que agridem o ambiente interferem no ciclo da água e, consequentemente, os índices de precipitação eles vão diminuindo, né, cada vez mais, e o que interfere aí na falta do recurso, né, específico na natureza, que é de onde essas captações e distribuições para consumo próprio são provenientes. Então é natural realmente que essa captação ela diminua. Você acredita que o rodízio é uma forma correta de conter a crise? Na verdade, a forma correta de conter a crise seria justamente que a população ela conseguisse se conscientizar em relação à importância do uso adequado, né, do recurso natural. Uma vez que a gente tem como estatística que aproximadamente 80 a 90% da população tenha conhecimento em relação às informações, né, de como consumir conscientemente este recurso. O ponto preocupante é que essa aplicação, essa execução na prática, ela não acontece. Então, essa questão dos rodízios, nesse caso, ela seria uma técnica de emergência, né, em vista que a gente, alguns dias atrás, aí, se encontrou num quadro bastante crítico, justamente pelo volume morto da Cantareira, né, já está abaixo dos índices, dos limites. Então é necessário fazer esse rodízio justamente para que a população, de uma maneira em geral, ela não fique defasada em relação à captação e o acesso a esse recurso. Então é necessário. Mas a providência ou as ações que melhor se encaixariam nesse contexto seriam as ações de tomada de consciência e que realmente a população ela utilizasse esse recurso com uma responsabilidade. Para você, qual foi o principal causador da crise? A culpa realmente é da população humana, uma vez pelo primeiro ponto justamente do aumento da população, e o segundo da gente consumir esses recursos de maneira muito acelerada e sem nenhuma preocupação. Então vejamos, a gente tem a utilização de água em indústria, utilização de água no comércio, a utilização de água para a produção agrícola, a utilização de água para a pecuária, por exemplo, que são, na verdade, todas as atividades que movimentam a economia do país. E além disso tem o consumo próprio, que a gente sabe que é totalmente importante
para que o metabolismo de qualquer ser vivo aconteça. Então, juntando todos esses contextos, isso tudo é o que gerou essa problemática em relação ao esgotamento do recurso. Como você acha que pode ser solucionado esse problema? O primeiro ponto, que a gente consiga levar essas informações ao máximo da população possível e, ao mesmo tempo, garantir que essas informações elas sejam utilizadas por cada indivíduo que tem acesso a ela, justamente para que eles tenham essa tomada de consciência e comecem a mudar a sua postura em relação à utilização do recurso, né? O simples fato, por exemplo, de no banho a gente fechar a torneira para se ensaboar e tudo mais, a gente acha que não, mas é uma ação simples e que todo mundo fazendo já resolveria essa questão da distribuição, né, e do esgotamento do recurso. Então, o Brasil é um país extremamente atrasado em relação a essas questões de legislações que envolvem as atividades que podem e que não podem ser desenvolvidas em relação ao ambiente, né? O 225 ele coloca que a água é um recurso natural e um bem comum para todos os seres vivos. Então, não existe essa questão de, por exemplo, um indivíduo ele não poder ter acesso ao recurso ou até mesmo pagar pelo recurso, né? Então, o que a gente paga, por exemplo, do consumo que a gente tem em casa, a gente paga pelo tratamento do recurso, uma vez que as atividades poluidoras acabam comprometendo a qualidade, e a gente paga também pela distribuição dessa água do ponto de captação até o nosso imóvel, por exemplo. E como não tem como a gente, por exemplo, não devolver essa água depois de utilizado para o ambiente, né, porque a gente utiliza e devolve, essa água ela também deve ser tratada para o seu retorno ao ambiente. Então, o que a gente paga, por exemplo, é justamente esse tratamento. E essas questões, principalmente que estão relacionadas com a parte de educação ambiental, na formação da sociedade, aqui ainda não é trabalhada com rigorosidade ou com tanta atenção como deveria ser, por exemplo, como os países desenvolvidos, né? Então, a medida prioritária nessa situação que a gente se encontra agora é justamente disseminar essas informações para a população para que elas tomem essa consciência e comecem a alterar a sua postura em relação ao recurso. Senão, nós mesmos que vamos ser prejudicados com a falta do recurso, né, daqui a pouco tempo, se essa problemática ela se manter assim, né, na verdade, nessa constância. Muito obrigada, professor Michael, foi uma ótima entrevista. Encerramos por aqui.